e esse jornal virtual. Na edição de hoje, vamos falar sobre os povos originários e Yanomamis. Os tópicos abordados serão Darcy Ribeiro e seu conceito de grau de interação e Ailton Krenak e seu papel na conquista dos direitos indígenas. Promoção à saúde para os povos Yanomamis. O papel do enfermeiro na área indígena E a reportagem em relação à repudiada fala do governador Antônio Denário em relação aos povos originários. Além disso, relataremos o passeio feito pelo Grupo 1 a Casai. Agora vamos com a repórter Isabelle Santiago para o tópico 1. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Tainá. E é isso mesmo, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um antropólogo, sociólogo, historiador, escritor e político. Em sua obra Os Índios e a Civilização, ele traz o conceito dessa dinâmica, mais especificamente chamando de grau de interação. Segundo Darcy, esse grau de interação é dividido em 4 categorias. O primeiro é os isolados, que são grupos que vivem em zonas não alcançadas pela sociedade, mas experimentando contato acidental ou raro pelos civilizados. O segundo são os intermitentes, que corresponde àqueles grupos cujos territórios começaram a ser alcançados e ocupados pela sociedade nacional. O terceiro são os contatos permanentes, que são incluídos nesta categoria os grupos que já perderam a sua autonomia sociocultural, pois se encontram em completa dependência da economia do Estado. A quarta são os integrados, que estão incluídos nesta classe aqueles grupos tendo experimentado todas as compulsões referidas, conseguindo sobreviver, chegando aos nossos dias ilhados, em meio à população nacional. Após uma visão geral da situação dos povos indígenas, no final do século XIX e início do século XX, Darcy passa a refletir criticamente os ingentes esforços para atender os povos desprotegidos da América Latina. Daí passa a focalizar globalmente o que chama o processo de transfiguração étnica. De maneira nova e original, reconstitui a história natural das relações dos índios e dos civilizados. Um grande marco na conquista e na garantia dos direitos dos povos indígenas no Brasil foi a Constituição de 1988, afirma o professor Gustavo Proenza, professor da Universidade Unicarioca, na área dos direitos humanos. Para ele, a Carta Magna modificou um paradigma e estabeleceu novos marcos para a relação do Estado, a sociedade brasileira e os povos indígenas. Enquanto o Estatuto do Índio, Lei 6.001, promulgada em 1973, previa prioritariamente a integração da população à sociedade brasileira. Já a Constituição passou a garantir o respeito à proteção à cultura das populações originárias. Segundo Proenza, o Constituinte de 1988 entende que a população indígena deve ser protegida e ter o reconhecimento cultural, seu modo de vida, de produção, de reprodução da vida social e sua maneira de ver o mundo. Os grandes nomes para essa conquista da Constituição de 1988 foi o indígena Ailton Krenak, ambientalista, filósofo, poeta e escritor, e também doutor honoris na Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que antes passou a dedicar-se exclusivamente ao movimento indígena. Em 1985, ele fundou a ONG Núcleo da Cultura Indígena. 2 anos depois, ele protagonizou uma das cenas mais marcantes da redemocratização na Assembleia, pintando sua cara de preto como forma de protesto para o retrocesso da luta pelos direitos indígenas. Pintou sua face com tinta de preto de genipá, que na sua cultura significa uma forma de luto. Com essa conquista, a Constituição passa a prever que a responsabilidade de defender judicialmente os direitos dos povos indígenas é atribuição do Ministério Público Federal, artigo 129. Já a competência de legislar sobre as populações indígenas é exclusiva da União, artigo 22. Processar e julgar disputas sobre os direitos indígenas, por sua vez, é competência dos juízes federais, artigo 109. Entre vários direitos previstos pela lei, um deles é direito à saúde. O Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, criado em 1999 pela Lei 9.836/99, conhecida como Lei Arouca, é formado pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, mais conhecidos como as DICEIs,
que se configure em uma rede de serviços implantada nas terras indígenas para atender essa população a partir dos critérios geográficos, demográficos e culturais, seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS. Esse subsistema considerou a participação do indígena como uma premissa para aumentar o controle e o planejamento dos serviços, bem como uma forma de reforçar a autodeterminação desses povos. A Silmara Carlos falará sobre a promoção de saúde para os indígenas. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Thaisa. No que diz respeito à promoção de saúde dos povos originários, eu gostaria de relembrar um pouco da história sobre promoção de saúde. O Movimento Global da Promoção de Saúde, por ocasião da Segunda Conferência Mundial, realizada em 1988, na Austrália, pela Organização Mundial de Saúde, trouxe pela primeira vez a preocupação com a promoção de saúde dos povos originários de todo o mundo. No Brasil, um dos maiores conflitos para os povos indígenas se deu no aspecto biótipo e da saúde, pelo contato com doenças mortais e a forma de colonização. Quem lembra, né, a chegada dos portugueses, quando os vários indígenas foram dizimados, né, por doenças mortais, doenças que eles não tinham, nunca tiveram contato, então acabou deixando esses grupos vulneráveis, né, a doenças, né, e a sujeitos a iniquidades. No Brasil, a promoção de saúde começou a ganhar força na década de 90, com a presente influência no pensamento sanitário. A promoção de saúde requer um conjunto de atividades, processos e recursos de ordem institucional, governamental ou da cidadania, orientando a proporcionar o melhoramento de condições de bem-estar e acesso a bens e serviços sociais que favoreçam o desenvolvimento de estratégias que possibilitem à população um maior controle sobre a saúde e suas condições de vida, nos níveis de individual e coletivo. 9 anos após a criação do SUS, o Decreto 3.156 e a Lei 9.836 determinavam as condições de assistência à saúde dos povos indígenas e o subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS, respectivamente tendo em vista as histórias de desigualdade e iniquidades vividas por esses povos no Brasil. Neste cenário, emerge a importância dos profissionais de saúde para o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho que busque a promoção de saúde nas comunidades indígenas, respeitando sua organização cultural e religiosa, procurando articular saberes técnicos com saberes tradicionais da comunidade, desenvolvendo nesse grupo valores relacionados com a qualidade de vida. Constitui, assim, exemplos de valores à saúde, à equidade, o desenvolvimento, a participação e a parceria ao fomentar um sistema de saúde comprometido com a promoção de saúde da comunidade indígena. Para promover uma saúde, podemos usar alguns tópicos para promover essa saúde. Aí, dentre eles, está a organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas na forma de distritos sanitários especiais. Algumas medidas para promover essa saúde são os tópicos que eu vou falar a seguir. Organização dos serviços de atenção à saúde dos povos indígenas na forma de distritos sanitários especiais e polos base, no nível local, onde a atenção primária e seus serviços de referência se situam. Preparação dos recursos humanos para atuação em contexto intercultural. Monitoramento das ações de saúde dirigidas aos povos indígenas. Articulação dos sistemas tradicionais indígenas de saúde. Promoção do uso adequado e racional de medicamentos. Promoção de ações específicas em situações especiais. Promoção da ética na pesquisa e nas ações de atenção à saúde envolvendo comunidades indígenas. Promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena. Controle social, postos com profissionais de saúde, capacitação dos profissionais de saúde e o principal, que é o acesso à informação. Agora, para dialogar sobre o protagonismo dos enfermeiros nas áreas indígenas, temos 3 importantes convidados que participaram da Semana de Enfermagem na Universidade Federal de Roraima. São eles Kenison Rodrigues, Reginaldo José e Verônica Saraiva. Qual é o protagonismo do enfermeiro promovendo a saúde na área indígena? O enfermeiro ele tem muita autonomia. Ele passa a ser, de fato, do direito, dono da saúde indígena dentro da comunidade indígena. Tudo perpassa pelo enfermeiro. Se tem o técnico, se tem o auxiliar, se tem o resto, mas o enfermeiro ele é o principal, ele é o elo de tudo. Ele passa a ser
O cargo-chefe, em outra linguagem, O gerente. Engenheiro-chefe, ele é o gestor. Tá? Inclusive dentro do, não sei se ainda está esse projeto, no Yanomami, há alguns anos atrás, todo enfermeiro, em cada polo, ele era o gestor daquele polo. Não existia enfermeiro-chefe, tinha um enfermeiro gestor. Ele estava ali para fazer a gestão de tudo e de todos os programas. Esse é o papel, é a autonomia do enfermeiro. O enfermeiro realmente, dentro da comunidade indígena, ele passa a ter uma autonomia suprema. Muito bem, quantidade. Eu acho que eu penso, na minha percepção, ele é a autoridade sanitária local, assim, porque desde a gestão, a logística, a assistência, a gerência, a administração, toda a atenção básica, ele é responsável. Então, assim, como ele é o detentor da medicina ocidental, para mim, ele é a autoridade sanitária local, das comunidades, da região, é a pessoa assim que tem mais autonomia para falar, exercer e executar as coisas relacionadas à saúde. Então, tudo que for relacionado à saúde, ele vai ser a autoridade sanitária local. Enfermeiro de formação, a gente já é generalista, né? Assim, dentro do território indígena, a gente não deixa de ser generalista. Colocando os colegas como falaram aqui, no Amazonas a gente tem comunidades que tem um coordenador do polo base, que é o enfermeiro responsável por tudo. Desde a logística, problemas de conflito, problemas de interesse da comunidade, voltados para a saúde, a questão da medicalização, o atendimento da atenção básica voltado para a saúde, por mais que a equipe tenha um médico, tenha farmacêutico, tem outros profissionais integrantes na equipe, mas o enfermeiro é o que gerencia, é o que administra tudo aquilo ali. Ou seja, é o que recebe a pancada, é o que recebe os problemas, é o que absorve e tenta dar um direcionamento para cada solução, para cada situação, uma solução para cada situação. No leste aqui a gente tem um coordenador de polo, já não é o enfermeiro, é o indígena que mora na comunidade, que faz parte do quadro da saúde, mas não é profissional da saúde. Ele tem já um olhar diferente, um olhar macro. Mesmo assim, o enfermeiro não deixa de ser o generalista, o ator principal de uma gama de pessoas, de profissionais, que precisam de algum direcionamento, senão cada ator vai trabalhar de forma individual. O médico, para poder ter a assistência dele, o enfermeiro vai ter que ter feito um mapeamento, vai ter que ter feito a discussão com os agentes de saúde, com os agentes indígenas de saúde, vai ter que ter feito a discussão desses casos, sentar com o chão da comunidade, com a equipe e ver o melhor denominador para estar achando um direcionamento. Então, o enfermeiro ele é o ator principal. E aos que não se posicionam como, o conselho que a gente der é começar a ter um outro tipo de pensamento, porque a enfermagem, seja na área indígena, seja em qualquer tipo de situação, qualquer setor, a área indígena, o enfermeiro ele é o principal. Ele vai dar esse direcionamento, ele vai absorver tudo, ele vai achar soluções em equipe, é claro, ele não pode tomar tudo para si, mas ele, como no exército tem um sargento que dá o direcionamento das coisas, e tem os oficiais, o enfermeiro na área indígena ele faz tudo. Ele é o capitão, ele é o coronel, o major, ele é o tenente, o tenente, ele também é o gestor, é o cara que faz a limpeza. Para você ter uma ideia, ainda respondendo essa pergunta, dentro do polo base, se ele for próximo do município, se tiver uma boa articulação com o secretário de saúde do município, para as ações, o enfermeiro ele vai funcionar até como se fosse uma espécie de secretário de saúde dentro do território que ele trabalha. Exatamente. Então ele tem que conhecer, ele tem que dar os direcionamentos E agora vamos passar para a nossa apresentadora Tainá, que estará apresentando uma reportagem sobre a repudiada fala do governador Antônio Denário sobre os povos indígenas. Em janeiro de 2023, em entrevista à Folha de São Paulo, o governador Antônio Denário, governador do estado de Roraima, afirmou que os indígenas deveriam se aculturar e não deveriam ficar na mata como bichos. Uma fala problemática que reforça a discriminação entre os povos indígenas e os desvincula de sua humanidade. Esse discurso de Denário, em meio à crise humanitária Yanomami, mostra a necessidade da descolonização do pensamento para combater o epistemicídio, como proposto por Célia Chacriabá na roda de conversa Epistemicídio, realizada no Festival de Inverno da realizada no Festival de Inverno da UFMG.
Para a antropóloga, para eliminar o silenciamento de formas não acadêmicas do saber, não basta somente a retomada de terras, mas também a retomada do pensar, do falar, do narrar e do pensamento político. Em contrapartida aos ataques sofridos, o povo Yanomami ainda resiste. O Muzaniel Iramari, primeiro cineasta Yanomami, mostra a importância da valorização da cultura indígena por meio de seus filmes. Para Iramari, o trabalho promove a defesa da sua floresta, de sua terra e de sua saúde. Em seu filme, Fundadores da Terra Floresta, o autor busca retratar o xamanismo da cultura Yanomami. Nesse filme, o personagem principal se reúne com xamãs de diversas regiões para tratar os males provocados pelas doenças não indígenas. É de suma importância que aqueles que buscam defender a luta indígena busquem conhecer a sua cultura, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, para evitar a propagação de falas como a de Antônio Denário. E agora, para finalizar a edição do jornal de hoje, vamos com a repórter Sara Alessandra para falar sobre a experiência vivida do grupo na Casaia. E após isso, teremos uma conversa com os enfermeiros entrevistados para descobrir suas experiências no território indígena. Ok, recebido. Boa tarde, eu sou a repórter Sara Alessandra e estarei trazendo aqui a experiência que o Grupo 1 vivenciou na visita à Casaia e à Yanomami. Bom, no dia 13 de maio de 2023, o Grupo 1 fez uma visita à Casaia e à Yanomami e lá nós fomos recepcionados pelo enfermeiro Reginaldo dos Santos. Lá foi mostrado o local pra gente, todo o local. Em seguida estarei entrando em mais detalhes. Enquanto ele mostrava o local, ele foi explicando sobre a Casaia, né? E a Casaia é uma casa de apoio à saúde indígena. E lá ela serve como alojamento para os pacientes e os acompanhantes deles, né? E lá tem um ambulatório, tem uma OBS também, e eles recebem atenção de baixa e média complexidade. Quando necessário, eles são realocados para os hospitais para estarem recebendo atenção de alta complexidade e especializada. Bom, sobre a realocação, funciona mais ou menos assim. Tem a comunidade e lá tem o posto OBS. E os profissionais de saúde, quando veem necessidades, eles realocam os pacientes e seu acompanhante para a Casaia, para estarem recebendo assistência. Lá na Casaia, eles têm assistência de baixa e média complexidade. Se necessário, eles são realocados para os hospitais para estarem recebendo atenção de alta complexidade e a especializada. Assim que eles terminam e recebem alta, eles voltam para a Casaia. E lá eles recebem, eles passam pelo processo de recuperação e reabilitação. Assim que os profissionais dele que eles já estão aptos, eles são transferidos para a sua comunidade e ficam sendo assistidos pela OBS. Bom, recapitulando para ficar mais fácil a compreensão, estarei mostrando aqui para vocês, exemplificando. Comunidade, são assistidos pela OBS. Casaia. A Casaia, hospital, Casaia. Da Casaia, comunidade. Bom, sobre a questão do acompanhante, né? Nós sabemos que cada um tem os seus fatores determinantes e condicionantes à saúde e à doença. E o correto sobre a questão dos acompanhantes é ser um acompanhante por cliente, para ficarem no alojamento e ficar recebendo assistência, e estarem recebendo a assistência dos profissionais de saúde da Casaia. Bom, vamos verificar aqui com a questão das exceções. De acordo com os determinantes condicionantes, são abertas exceções para poder atender às individualidades e singularidades de certo paciente. Por exemplo, uma mãe que mora na comunidade, tem 3 filhos. O seu filho de 5, um de 2 e um de 1 ano. O filho dela de 5 ficou doente, porém, ela tem que ser alocada para a Casaia e ela não tem com quem deixar os outros 2 filhos pequenos sozinhos na comunidade e não tem quem cuidar deles. Nesse caso, é aberta uma exceção e todos são realocados, toda a família, para a Casaia e lá eles ficam no alojamento enquanto o outro, que necessita de atendimentos, fica sendo assistido
pelos profissionais da CASAI. Além disso, também tem a questão da comunicação, né? Foi uma das coisas que surgiu dúvida entre os integrantes do grupo e perguntaram para o enfermeiro como fica a questão da comunicação, por conta do idioma que é diferente, e os Yanomamis têm várias etnias e têm diferentes idiomas, então acaba ficando um pouco difícil para o profissional de saúde se comunicar em cada idioma com cada um dos pacientes das etnias diferentes, diversificadas. E surgiu esse questionamento. O enfermeiro relatou que é contratado, através de empresas terceirizadas, pessoas que sabem falar tanto português como uma das línguas da etnia Yanomami para estar traduzindo, servindo de ponte de acesso e quebrando a barreira linguística. Serve de ponte de acesso entre a saúde e a pessoa que necessita de assistência da equipe de saúde. Enquanto o enfermeiro explanava sobre a CASAI e o funcionamento do sistema, ele nos apresentava os profissionais de saúde, nos apresentava os pacientes e nos apresentava também o local. E lá nós podemos observar que tem a UBS, tem o ambulatório, tem as enfermarias, né? Tinha vários alojamentos separados de acordo com suas etnias e seus idiomas, pois de acordo com a cultura eles não se misturam. Então tinha cada um separado e todos eles possuíam redes para eles estarem dormindo, pois é assim que eles preferem. Além disso, também tinha uma área que tinha o refeitório, né? E lá também acontecia ocasionalmente eventos, como por exemplo no dia que eu estava lá, estava tendo um evento sobre os Dias das Mães e estava tendo meio que uma festinha entre eles lá. E foi muito legal, todos eles estavam voltando do refeitório, tinha sorteio, entre outras coisas. E tinha um campo de futebol que promove lazer, né, saúde, tanto para os adultos como principalmente as crianças que estão lá como acompanhantes ou pacientes que já estão mais aptos, que estão em recuperação. Nós também podemos ter acesso às enfermarias, entrar lá dentro e poder conhecer a área, o local, né, e os pacientes e os profissionais. Quando entramos lá, o profissional que estava nos recepcionando e nos guiando, o enfermeiro de retinagem, ele nos mostrou e nos apresentou os profissionais que estavam no local e os pacientes também. E uma coisa que nós observamos, que foi de suma importância e bem marcante, foi a forma como ele apresentou os pacientes. Ele não chegou falando, por exemplo, esse aqui é o paciente 03, né? E ele tem malária. Esse aqui é o paciente que tem sífilis, por exemplo. Não, ele falou, esse aqui é o paciente João. Ele apresentou cada paciente e cada profissional pelo nome. Isso foi uma coisa de importância, que nos fez refletir sobre o tratamento humanizado, né? Nós tomamos isso como exemplo, inclusive foi assunto de comentários, de debates entre os integrantes do grupo após a visita à CASAI, né? E foi muito observado isso, a forma como ele tratava os pacientes e conversava com eles. Tipo, quando ele entrou dentro da enfermaria, que ele falava, que eles ouviam a voz dele, os que conseguiam viravam o rosto e sorria e falava com ele, conversava com ele, e o ambiente mudava por conta da forma como ele conversava com os pacientes, tanto idosos e as crianças que estavam lá. E isso foi uma coisa de suma importância. Isso nos fez refletir sobre o tratamento humanizado, sobre como a forma de expressão, de atitudes, de falas do enfermeiro afetam positivamente ou negativamente o paciente e a sua recuperação, o seu tratamento, a sua reabilitação, a sua saúde. Então, dispor dessa integralidade, universalidade, tratamento humanizado, nos fez refletir sobre como isso é importante para os pacientes, para os clientes que estão sendo assistidos pela equipe de saúde, pela equipe de enfermagem, e como isso é importante, principalmente quando se trata das minorias que ficam à margem da sociedade, e ter esse tratamento, mais essa atenção, mais voltada para essas pessoas, ter esse cuidado especial para essas pessoas que estão à margem da sociedade, é de suma importância e nós podemos presenciar real, ao vivo, como isso afeta realmente
como isso atinge as pessoas e como elas reagem, tanto de forma positiva como de forma negativa. Bom, gente, essa foi a experiência que o grupo vivenciou, espero que vocês tenham gostado. E a seguir, vocês podem estar conferindo a entrevista que fizemos com os profissionais de saúde que vivenciaram experiências trabalhando dentro da área indígena. Quais são as experiências mais marcantes em seu crescimento profissional vivenciadas nessas áreas? Nossa, eu me arrepiei todinho na hora dessa pergunta. Gente, eu vou falar para vocês. Eu estava na região do Rachiú, na comunidade, toda a comunidade do Surucucu, e esse Rachiú fica a 1h30 do Surucucu. E eu consegui conversar com o Tuxala e a esposa dele, que ele ia matar o filho. Não ia matar, ele ia provocar um infanticídio, porque a mulher dele tinha traído ele com outra pessoa. E aí eu cheguei para ele, faz nada, cria teu filho, pode ser uma coisa linda, ele pode ser o próximo Tuxala. E essa criança nasceu. Só com esse argumento que eu tive lá com ele pegou essa criança, bateu na porta, na madrugada, botou ela num monte de folha, uma coisa linda, não me lembro, com uma menina, um monte de folha, deixou ela lá no meio, botou bem na porta, quando eu acordei, que eu olhei, eu digo, não, é brincadeira, eu peguei a criança, embalei com meus cobertores, botei na rede comigo e fui dormir com essa criança. No outro dia foi que eu descobri que era o filho desse Tuxala. Ele disse, não, agora é teu, quando eu estiver grande eu vou pegar de volta. E eu passei 15 dias com essa criança, gente, e depois dos 15 dias a mãe veio pegar a criança. Isso me marcou muito, sabe? Porque eu já estava certo que a criança era minha. Eu ia criar ele no coxo até a idade alta dele, né? Mas o importante é que a gente conseguiu, sem se intrometer muito na cultura, de salvar a infância de hoje essa criança. A Vitória, o nome da criança é Vitória, porque foi uma vitória, ela escapou. Hoje é uma menina mais bem vista dentro da comunidade deles. E a gente conseguiu fazer isso foi muito marcante. E outra coisa foi quando o caso quase caiu do helicóptero, né, em pane, e a gente conseguiu sair da comunidade, chegou lá, eu com 2 bebezinhos recém-nascidos, que eles queriam eliminar um, que era a gêmea. E mesmo assim a gente conseguiu pousar esse helicóptero em pane, mas salvamos os 2 bebezinhos. Minha experiência ela é mais recente, foi em 2021, quando começou a vacinação dos povos indígenas para a Covid-19, onde a gente teve o apoio da Força Aérea Brasileira. Vamos fazer uma missão de 5 dias na Maloca, Ubatuba. E o exército estava presente, ele deixou a gente lá. E uma fala que ele disse pra gente é assim, que a gente era melhores que eles, até menos, porque a gente ia ficar 5 dias sem comunicar, 12 horas de caminhada, com a nossa alimentação. Se acontecesse alguma coisa com a gente, ninguém ia saber. Mas eles se encorajaram a gente de passar 5 dias sem comunicar para atender 200 indígenas. 80 indígenas estavam com malária. A gente só conseguiu cuidar de 50, porque a gente só tinha tratamento para 50. E esses 30 ficaram sem o medicamento naquela hora. Mas o exército, que está ali para proteger a gente, para ser mais guerreiro do que a gente. Ele disse que a gente era melhor do que eles. Porque eles não saíam da casa dele, da família dele, para fazer um trabalho igual a gente fez. De passar 5 dias na Maloca, bebendo, comendo, cozinhando, vivendo com isso, em prol da saúde deles. Então, para mim, é o que me paga. E a gente já conseguiu vacinar aqueles que não estavam doentes, né? As outras comunidades. Chegamos, graças a Deus, assim, são e salvos, né? Porque se acontecesse alguma coisa aqui, ia socorrer a gente, se socorrer a gente. Então, assim, essa fala do Exército Brasileiro, com a nossa equipe, das pessoas que são os heróis, né, da pátria, na verdade, somos nós, a saúde indígena. Hoje eles estão aí de novo dentro do território. Assim, falando 2 mulheres, eu e outra técnica,
e um técnico masculino, né, que você tem essa preocupação também de trazer essa segurança para quem é feminina, né, sempre ter um masculino dentro. Mas olha só o tanto que a gente foi capaz, né, de cuidar de 200 indígenas naquela maloca, fazer caminhadas de 1 hora, 2 horas, né, chegar naquela comunidade, atender, fazer nossa comida, nossa refeição, beber, dormir junto com eles para poder salvá-los, né. Aqueles outros que ficaram sem atendimento, quando a gente voltou, a gente passou a informação, né, que precisavam retornar, e assim foi feito, né. Mas eu acho que é isso, a saúde indígena é você se entregar, porque você se entrega sua vida na mão deles, tem vários cuidados com eles. Então, para mim, é o que mais me marca. As experiências que o Reginaldo teve com o helicóptero, né, de pane, essas coisas, assim, tudo isso acontece. Foi justamente naquela época que aquele piloto desapareceu, passamos 5 dias procurando ele, e a gente estava lá, mesmo sabendo que existia alguém desaparecido, que existia a possibilidade de óbito, a gente se ficou dentro daquele helicóptero. Então, assim, foi Deus. Deus protege a gente, pode ter certeza. Então, porque assim, a produção dele é maior. Tá? Essa é a minha experiência. Para o que eles falaram, basicamente, a gente não consegue viver e fazer saúde indígena se não apoio e se não citar o nome do Exército. Na Amazônia, então, toda a Amazônia ramificada, trabalhando e ajudando os profissionais, mas a resumir com uma palavra só é chegar onde ninguém chega. É o que a gente faz. E assim, a minha vivência diária, igual aos colegas aqui, é chegar onde ninguém chega. Porque não é qualquer um que se disponibiliza por territórios diferentes, por comunidades diferentes. Aqui em Roraima é um amor para fazer saúde indígena no Distrito Leste aqui, porque basicamente ele é muito terrestre. Mas tem a dificuldade do inverno também. E as comunidades que fazem fronteira com a Venezuela, com a Guiana, que é difícil chegar. No Amazonas, Yanomami, que também faz fronteira com o Amazonas. Os profissionais passarem dias para chegar numa comunidade e só o fato de estar se deslocando, a questão dos perigos que a gente pode encontrar na selva, dormir à noite ali pegando chuva, isso não tem preço. Na hora ali, toda vez que a gente passa por uma situação dessa aí de aflição, pelo menos eu oro antes, durante, e no momento que está caindo a chuva em cima ali, que tu não consegue nem enxergar a tua mão na tua frente assim, diz, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí vem a resposta, tu vai ajudar o próximo, tu vai chegar onde ninguém chegou. Tu chega. A maior alegria é tu chegar no local, como já aconteceu com os colegas também, que é difícil o acesso, quando tu chega, é como se fosse a salvação. Uma luz ali, tu olhar na cara, no rosto de quem está chegando ali na casa, na maloca, e ver um sorriso de satisfação, tu salva. Mesmo que tu não tenha recurso para aquilo, mas de alguma forma tu está ali preparado para ajudar. Não tem coisa que pague, não. Uma mãe olhar para ti e dizer assim, salva meu filho, tu é a autoridade sanitária naquele momento, é enfermeira, mas assim, ela te dá uma responsabilidade maior que tu tem na coisa, e aí as ações também, para poder fazer isso. Então, é isso. Em resumo, essa é a saúde indígena do nosso país. É amar sem se amar, é fazer sem saber o que e buscar o que você não tem. Faça o que você gostaria que alguém tivesse de fazer com você. Dê saúde àquele que não tem saúde. É isso que a gente faz. Essa é a nossa missão. E essa foi a edição de hoje do Jornal Virtual. Boa tarde. Boa tarde a todos.